O som do Cordeiro de Deus, tu surgiste de pé na montanha. Clama forte tua voz no deserto, que as primeiras vitórias já ganhas. Clama forte tua voz no Deus abençoe, meus amados, deserto, sejam que as bem-vindos primeiras vitórias já ganhas. para essa nossa noite, nossa segunda parte sobre o nosso estudo sobre São João da Cruz. Você está chegando aí, esperar o pessoal chegar. Eu estou transmitindo aí pelo meu Facebook, pelo meu Instagram e também pelo Facebook da paróquia São João Batista, ou Batista Itaboraí. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente poder fazer hoje essa segunda parte, que hoje vai ser mais difícil. Ontem a internet ainda deu uma atrapalhada quando a gente está falando sobre a vida de São João da Cruz, mas a vida é uma coisa que a gente pode pesquisar com mais facilidade, então não atrapalhou muito. Depois a gente já começou, fez aquela pequena introdução para a gente saber de algumas coisas, para a gente poder entrar no pensamento, na teologia espiritual de São João da Cruz e poder entender um pouco isso, para depois, quem sabe, fazer a leitura dos seus escritos. Então, tomara que hoje a internet fique bem, tanto no Facebook da paróquia, tanto no meu Instagram, para a gente poder fazer essa nossa meditação, a nossa formação sobre São João da Cruz. Tudo bem com a gente? Deus abençoe a todos que estão chegando. Sim, eu oriento você pegar um pedaço de papel aí, uma caneta, porque senão não vai conseguir acompanhar, não. Né? Não é uma das coisas mais fáceis de se transmitir. São João da Cruz é um teólogo, teologia espiritual, né? É uma coisa muito bonita, mas às vezes a gente não compreende tanto e nem bem o Senhor São João da Cruz fala. Então, assim, pega um pedaço de papel, caneta, presta bem atenção. Se tiver alguma dúvida, faz uma pergunta em cima daquilo que eu estou falando, porque senão, se faz uma pergunta, se não for em cima do que eu estou falando agora, naquele momento, pode me atrapalhar no raciocínio aqui e eu me perder. Tá bom? Então, pega aí, anota mesmo, porque hoje a coisa vai ser mais puxada, mas é muito bom. Vai ajudar a gente a esclarecer muito como é o nosso caminho espiritual tem que ser feito e como a gente está muito longe de fazer algum tipo de caminho espiritual para entrar em alguma comunhão com Deus. Então, por favor, né, peguem. Então, vamos começar logo, senão a gente vai esperar aí o pessoal chegar e a gente não vai perder muito tempo. Né? Ontem, então, a gente falou um pouco sobre a vida dele, né, mesmo ali com a internet meio ruim, e deu para entender que realmente era um homem de uma vida muito santa, de oração, de ascese, e um grande confessor, diretor espiritual dos religiosos da Ordem do Carmelo, tanto masculino, tantas monjas, e por isso mesmo ele se transformou num grande mestre de vida, de oração, de santidade, e graças a Deus isso foi colocado em livros a pedido das irmãs, dos irmãos, que pediam que ele transmitisse aquele conhecimento da direção da confissão em escrito, principalmente para explicar as suas poesias, porque eu falei que os livros de São João da Cruz são feitos em cima de poesias que ele fez antes. Poesia da Noite Escura, o livro Noite Escura sobre o Monte Carmelo é feito comentário sobre a poesia. O livro Cântico Espiritual é um comentário à poesia do Cântico Espiritual. O livro Chama Viva de Amor é um comentário em cima do livro Chama Viva de Amor, do Poesia, que expressa, nele ele expressava a comunhão, o caminho que ele fazia de comunhão, de progredir, o itinerário espiritual dele para encontrar o amado de sua alma, que era Deus, essa união perfeita com ele, ainda nessa vida, para depois realmente tocar o céu. Então, vamos lá. Né? Se vocês lembram ontem, né, para a gente poder prosseguir aqui, eu falei algumas coisas. Primeiro, a gente entender que era importante saber que Deus é o que sustenta a gente no ser, Deus está em tudo. É como se nós nascêssemos em Deus, mas a nossa paixão, o pecado em nós foi fazendo a gente se apegar às coisas do mundo, seja coisas ruins ou seja coisas boas. Então a gente foi se apegando a essas, a gente foi se distanciando de Deus, se afastando de Deus, da comunhão com Deus. Adão e Eva estavam em plena comunhão com Deus, depois que pecou, se afastou da comunhão com Deus, porque voltou à sua inteligência, à sua memória, à sua vontade,
para outra coisa, os seus sentidos para outra coisa que não Deus. E cada vez mais ele foi se inclinando para aquilo que não é Deus, né? Ele foi se afastando de Deus. Por isso é preciso fazer essa purificação da alma, para que ela, se desvinculando, se desfazendo das coisas do mundo, voltem à comunhão com Deus, porque Deus já habita em nós, no seu ser. Nós estamos não é que a gente está em comunhão com Deus, em união, mas a gente está em Deus. Só que a gente não tem essa comunhão de amor com Deus, porque a gente está olhando mais para o mundo, para as coisas do mundo, se apegando muito das coisas do mundo, com os nossos sentidos e com as nossas potências. Aí você entendeu que o que se apega ao mundo devia estar voltado para Deus, e se apega ao mundo é a alma. E a alma tem duas potências, as potências superiores e as inferiores. As potências inferiores são os sentidos, os 5 sentidos, né? Olfato, paladar, visão, tato, né? Os 5 sentidos. A visão, né? São as potências inferiores da alma, né? E as potências superiores são as potências espirituais, as potências sensitivas e espirituais. As sensitivas são os 5 sentidos, e as espirituais é a inteligência, memória e vontade. Essas potências têm que estar voltadas para Deus. Mas como em nós existem as paixões desordenadas, porque paixões todo ser humano tem. O que é paixão, pai? Paixão é vontade de alguma coisa, né? Não tem a ver com a vontade que é a potência superior. A vontade. Tem vontade. Você está com fome, você tem aquele desejo de comer, né? É uma paixão que a gente tem. As nossas paixões, ele fala paixão ou apetite, ele usa mais a palavra apetite. O nosso apetite tem que estar voltado para Deus, né? Para Deus. Mas quando o nosso apetite começa a se desordenar, por exemplo, eu tenho com fome, quero comer aquele prato de comida, pronto, comi, fiquei satisfeito, o apetite é humano, é o que Deus colocou em nós, mas aí o nosso apetite desordenado, ou a paixão desordenada, faz o quê? Que eu coma mais do que o normal, que eu tenha gula, ou que eu tenha desejo de comidas, ou cobiças de comidas que me tiram do foco, me tiram de Deus, me afastam de Deus, logo, né, essa comunhão com Deus não acontece. Então, por isso é preciso purificar. Então vamos lá. Então é importante saber que a gente está em Deus, as potências da alma se afastaram de Deus e precisam ser purificadas, né? Através de 2 ações que a gente falou, que é a oração e a mortificação. Usando da oração e da mortificação, a primeira fase, que a gente chama de fase ascética, onde ele reza, ele se mortifica de maneira ascética, não que não tenha graça de Deus pelo esforço humano, Deus não dá graça para nos esforçar, sem Deus não dá, né? A gente vai purificando, né, a parte sensitiva, essa purificação ativa, para depois passar para a purificação passiva. Mas antes, vamos ponto por ponto, né? O que seria a purificação então para São João da Cruz, já que a minha alma, as potências da minha alma estão se voltando para as coisas do mundo, ou para o pecado, ou para as coisas boas, ou até se apegando a coisas espirituais? Purificação seria o quê? Purificação é desapegar. Ele vai usar várias vezes essas palavras nos seus livros. Desapegar, despojar do exterior, desnudar, esvaziar-se de si mesmo. Então são palavras que quando você vai ver no livro São João da Cruz, está falando de purificação. Você precisa despojar, desnudar, desapegar, esvaziar. Isso quer dizer o quê? Você tem que se desvincular daquilo que a seu apetite, a sua paixão se apegou. Ou está colocando muita importância, está tomando o espaço de Deus, está te deixando perturbado, sem paz, desorientado, está gerando sentimentos, vontades de você que te afastam de Deus. Então, a purificação é isso, é o desapegar, o despojar de tudo aquilo que é externo e não é Deus, mesmo os bens espirituais. E aí a gente precisa entender como que começa isso, padre, em São João da Cruz. O que eu oriento vocês? Primeiro, vocês fazem a introdução a São João da Cruz. Escutam o padre aqui fazendo uma pequena aula. Tem dois canais que podem ajudar também, né? Tem um canal que eu acho que é da Ordem do Carmelo, dos Carmelitas, que tem um frei chamado Frei João de Deus. Você pega o canal do YouTube lá, que deve ter esse Frei João de Deus falando, e ele fala várias coisas, e tem um momento ali que ele fala sobre uma formação sobre João da Cruz. Boa também introdução. Também tem um canal das Carmelitas do Espírito Santo, Mensageiros do Espírito Santo, né, que acho que é a Ordem do Frei Gilson.
Também tem um canal. Nesse canal também tem um frei lá falando sobre São João da Cruz. Então tem esse canal da Ordem do Carmelo, que é o Frei João de Deus, faz uma formação sobre João da Cruz, e também um canal da Ordem dos Carmelitas, Mensageiro do Espírito Santo, que é do Frei Gilson, também faz ali. Então, escutei lá o Frei João de Deus, escutei lá o Frei Mensageiro do Espírito Santo, escutei o Padre, peguei um livro de introdução, o livro que eu indiquei ontem, outros livros que falam sobre São João da Cruz. Pronto, acho que eu já estou aqui meio que inteirado da doutrina de São João da Cruz, vou pegar o livro dele agora. Pegar antes o livro dele sem fazer essas introduções, querer achar que querer não entender nada, ou querer achar que está entendendo e está entendendo errado. Isso vai acontecer, infelizmente. A Escola do Carmelo, isso. Então, a Escola do Carmelo. Frei João de Deus, ele tem lá o mais alto São João da Cruz, e tem também a dos Mensageiros do Espírito Santo, Carmelitas também falam lá, tem lá. Né? E aí tem essas duas indicações na internet, o livro, esse aqui, né? São João da Cruz, teve essa introdução. Vamos lá. Qual o primeiro livro que você vai ler, São João da Cruz? Eu li primeiras cartas, essas obras menores, o Dito de Luz, né? Essas frasezinhas que ele fala, para você se apegando com o jeito dele de escrever, de falar, né? Porque tem outras obras menores, ditames de luz, esquemas, né? Pequenos tratados espirituais, antes de entrar nas 4 obras maiores. Qual a primeira obra maior que você vai ler, para você entender? É o Cântico Espiritual. É o comentário dele em cima do canto espiritual. É o comentário dele em cima da poesia. E o que é mais importante dessa poesia? Eu vou ler a primeira estrofe dessa poesia, né, para você entender como começa essa busca de Deus, esse itinerário. Tudo. E por que você vai passar por todo o processo de purificação, você vai se mortificar, vai se esforçar para rezar. Por que você vai fazer isso? Né? Por quê? E aí a primeira estrofe é bonita. Já. Onde é que te escondestes, amado, e me deixastes com gemido? Como servo fugistes, havendo-me ferido, saí por ti clamando, e era já ido. Por que é importante começar com o cântico espiritual depois de fazer toda essa introdução? Né? Porque ele vai te explicar por que você vai fazer esse caminho. O cântico espiritual vai fazer esse caminho dessa alma, que é esse aqui. Onde é que te escondestes? Ou seja, é a alma perguntando aonde está Jesus, onde está o amado, onde está Deus. Por que te esconder? Porque Deus veio, o feriu, né? Quer dizer que a palavra, amado, me deixaste com gemido, havendo-me ferido. Ou seja, Deus veio, feriu com amor, feriu, né? Isso não é uma coisa ruim, feriu com amor, deixou ela com ânsias de amor, com vontade de amar, e agora ela vai atrás de Deus. Né? Aquela pessoa que teve encontro com Jesus, né? E um encontro verdadeiro, e aí quer buscar Deus, quer buscar uma comunhão com Deus, não por empolgação. Passou a empolgação, a pessoa se sentiu amada por Deus, agora ela se decidiu, se determinou, quer buscar Deus. É essa alma que, como um servo, né? como uma alma apaixonada, corre atrás do amado e pergunta: onde te escondestes? Né? O Senhor veio e me mostrou o seu amor, e agora que eu quero rezar, que eu quero fazer, ir para mim, se sentir esse amor que eu senti antes, eu não sinto por quê. Né? É como se Deus viesse, mostrasse um pouco do seu amor, para que você tivesse gosto daquele amor, e agora correr atrás daquele amor. Mas só que aquele experiência que você teve com ele não vai se repetir toda hora, em toda missa que você for, não vai se repetir em todo o texto que você rezar, não vai se repetir em toda a adoração que você fizer. Por quê? Porque Deus não quer, não. Porque a nossa alma ainda está tão desligada de Deus, tão apegada às coisas do mundo, que não vai fazer você poder ter essa experiência de amor com Deus toda hora. Então Deus vem, te provoca, te fere com o amor dele. O Evangelho atrai você para ele, te conquista, te seduz. E você, seduzido, vai viver essa aventura, que ele vai dizer, ó ditosa aventura, né? Ele vai viver essa aventura de correr atrás do amado que pareceu que se escondeu. Porque ele veio e me amou, e agora que eu busco ele na oração, não consigo sentir o mesmo amor que eu senti naquele dia, ou naquele encontro, naquele momento. Parece que ele se escondeu, parece que ele, como um servo, fugiu, veio e depois fugiu e se escondeu. Né? Me deixando, né, com gemido, me deixando, né, por ti clamando. Olha, veio, me deixou com gemido de amor, onde o Senhor está? E clamando pelo Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor.
e eu não consigo mais encontrar o Senhor em toda oração que eu faço. É nessa hora que muita gente não entende que isso é proposital da parte de Deus. Vai dizer, ai, Deus me abandonou, eu era próximo de Deus, agora eu não estou próximo de Deus. Nada disso. Não é que você era próximo de Deus quando você se sentiu amado por Deus, e agora você não é mais próximo de Deus porque você não sente aquele amor naquele momento. Porque naquela hora, Deus veio, te encontrou, te feriu de amor, para te deixar de fato com gemido, de fato clamando por Ele, para que pela força do amor, pela atração do amor, você viva essa ditosa aventura, sai pela noite. Aí vai dizer aqui que ela sai pela noite. Por isso São João da Cruz gostava muito do cântico espiritual. O Cântico dos Cânticos. A Bíblia tem um livro chamado Cântico dos Cânticos, né, gente? Não sei, quando São João da Cruz estava para morrer, os freis estavam lá rezando as orações fúnebres, né? Ele falou, para, lê para mim o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos narra essa busca de uma esposa atrás do esposo, que sai de noite, ela sai de madrugada à noite e é espancada pelos soldados e passa um bocado de perrengue para tentar encontrar o esposo que saiu de casa. Né? Deixou ela lá cheia de amor e saiu de casa e de noite, por isso ele vai falar da noite escura, para à noite, né? Para encontrar o esposo, mas passa um bocado de perrengue, é assaltada, apanha, cai no buraco, passa tantos apertos, eu sei que é um processo de purificação para uma hora encontrar o amado. Então assim, esse é o ponto de partida. Se você não viveu isso na sua vida, você não vai conseguir fazer esse processo de purificação. O processo de purificação você não faz porque você ama a Deus muito. Como eu amo muito a Deus, eu dou conta de fazer as penitências. Eu dou conta, não é porque você ama muito a Deus que você vai dar conta de fazer as penitências. É porque você experimentou do amor de Deus tão grande que esse amor te atrai, te dá força. Você não vai porque você é forte, você vai porque a recompensa é grande. A recompensa te motiva. Se você não tivesse experimentado a recompensa, nós não teríamos força suficiente para fazer toda a purificação que tem que ser feita, nós iríamos ficar no meio do caminho, né? E não iríamos fazer a purificação necessária. Então, por isso é importante ler o Cântico Espiritual primeiro, para você perceber, ver que uma alma apaixonada, que se decidiu por Deus e que vai sair com gemido, clamando no meio da noite, para encontrar esse amado que pareceu se esconder, mas não se escondeu, que você... Eu, cheio de pecados, cheio de apegos, não conseguimos adentrar na comunhão com Deus. Por isso precisa ser feita a purificação. Né? E aí o cântico o cântico espiritual é muito grande. Né? Então lê esse livro. Perceba que você, nesse livro, quando fizer toda a introdução, você vai ver que a alma vai crescendo, na medida que vai passando os perrengues da noite, sofrimentos, as penúrias, vai crescendo no amor. Vai crescendo. Aquelas etapas que eu falei, o iniciante, o adiantado, até encontrar o perfeito, encontrar o amado, que aí vai cantar o cântico, vai ter experiência com o amor de Deus e vai ter aquela experiência com o amor de Deus como uma chama viva, que consome, né? Que faz a pessoa se perder toda em Deus. E aí ele vai fazer o cântico Chama Viva de Amor, que é a quarta obra dele. Então assim, o que eu oriento? Depois de toda a introdução, lê o cântico espiritual, para ver a busca dessa alma apaixonada por Deus. Bonito de ler. Que isso te incentiva. Eu também sou apaixonado de Deus. Eu vou passar por tudo que vai passar para encontrar Deus. Você não sabe ainda o que tem que passar. Quando você subir no Monte Carmelo e a noite escura, você vai ver que vai ter a purificação é dolorida. Mas primeiro você vai se motivar pelo amor. É Ele que me atrai, o amor grande que me leva. É Ele que me feriu, é Ele que me deixou com gemido, é Ele que me se escondeu, parece ter se escondido ou fugido, e agora me faz correr atrás dele e passo por que eu tenho que passar. Então leia o Cântico Espiritual primeiro, para ver. Não se ache lá nas últimas viagens do Cântico, né, nas últimas estrofes do Cântico Espiritual, onde a alma já está encontrando Deus. Não, a gente está muito no início. A alma ferida e decidida, né, convertida, de abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus. Aí a gente já abandona o pecado mortal. Estou falando aqui de uma alma que já abandona o pecado mortal, igual Santa Teresa. Para entrar no castelo, você tem que querer abandonar o pecado mortal. Para começar a correr atrás do amado, você que eu amo Deus, eu estou ferido de amor, tudo aquilo que me afasta de Deus, eu não quero mais. Só que você não tem noção de tudo que em você te afasta de Deus. A primeira coisa que você tem noção de te afasta de Deus é o pecado. O pecado mortal. Então você se afasta primeiro do pecado mortal e depois dos veniais, ou vai tomando consciência dos pecados veniais e depois vai consciência das suas imperfeições interiores, dos seus apegos, que é muito mais dentro que você não tem consciência ainda, né? Então assim, a alma vai percebendo isso ao longo do caminho
e por amor vai progredindo. Então assim, é porque ele nos feriu de amor e porque o amor dele é grande e nos atrai que a gente faz esse caminho depois de abandonar o pecado, principalmente mortal, deixar de lado e decidido vai passar por toda a purificação necessária, ativa e passiva, para se unir a esse amado e unido com esse amado cantar, né, esse encontro maravilhoso, experimentando o amor de Deus como uma chama viva. Então, para você entender qual é a motivação de você passar pelas purificações que você vai ter que passar, que a subida do Monte Carmelo, o livro, e a noite escura vai te ensinar, é ali, no, na cântico espiritual que você vai entender. E aí depois você pode até ler a chama viva de amor como uma motivação. Lê a chama viva de amor, eu já estou vivendo esse amor que você não está. Né, como esse amor, esse fogo que consome é bonito demais. São João da Cruz, poético, maravilhoso. É aquelas palavras que você olha assim, ai, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Aí eu sinto esse amor. Não sente. O que você sentiu de Deus hoje para Ele te ferir está longe do amor da chama viva, da comunhão, da união com Deus. Né? Se você já acha que você sente hoje por Deus é grande, imagina lá na união com Deus, na chama viva de amor. Então assim, parece aquilo que pode parecer que você está sentindo aquilo lá, mas não é. É para te motivar, né? Você entender. E aquilo lá que ele está é muito maior, infinitamente maior do que eu senti para ser ferido, para buscar Deus como uma gazela saltando entre os montes. É o que eu falo isso, né? Como um cervo que vai atrás do seu a gazela, né? Nos montes, suspirando pelas águas correntes. O Canto dos Cantos tem muito a ver com o canto espiritual. Então, assim, depois da introdução, lê e você vai entender esse caminho da alma ferida. Né? E aí sim, depois de ler o canto espiritual, entender como essa alma vai buscar no amor, atraída por Deus, não por esforço humano, apesar de que a gente tem que se esforçar, mas o esforço humano não é porque eu sou bom, porque eu amo a Deus, não, é porque o amor de Deus me atrai, é grande, eu amo e busco, e vai crescendo nesse amor, e a chama viva te motiva a chegar nesse amor, aí você vai pegar as obras, a gente chama essas obras de chama viva de amor e canto espiritual das obras positivas, né? Porque fala do amor de Deus, uma coisa muito maravilhosa, encantadora, faz a gente ter o nosso amor queimado por Deus. E as obras negativas, porque são as obras de penitência, de purificação, que seria a subida no Monte Carmelo e a noite escura. Entre a subida do Monte Carmelo, eu li o canto espiritual, eu li a chama viva de amor. Entre a subida do Monte Carmelo e a noite escura, eu leio qual primeiro? A subida do Monte Carmelo. Por quê? A subida do Monte Carmelo vai falar da purificação ativa, que é a primeira fase da purificação. A noite escura, que é o segundo livro, vai falar da purificação passiva, que é já para as pessoas adiantadas, uma vida mística e contemplativa. As pessoas já estão beirando, se já não estão na santidade. Então, assim, a noite escura, o livro é para esses. Nós, mortais, não é que ninguém tenha chegado nesse nível de purificação, contemplação. Talvez estejamos, na grande maioria, na subida do Monte Carmelo, nessa purificação ativa. Certo? E aí a gente vai, né, motivado por esse amor, entrar nesse processo de purificação. Que a gente precisa desapegar-se de tudo que é externo para que a gente possa encontrar esse amado, um Deus filho de amor, e ter comunhão com esse amor maravilhoso, porque não é possível ter comunhão com Deus se tem alguma coisa entre eu e Deus, na minha inteligência, na minha memória, na minha vontade, nos meus sentidos, da qual eu estou apegado, né? Eu estou idolatrando. Né? Então, assim, coisa para entender, a alma conhece o amor divino por iniciativa de Deus, isso tem que gravar ali, né? Você vai conhecer o amor de Deus porque Deus te amou primeiro e se decide por Ele, se vendo muito devedora e quer livremente corresponder a esse amor. Pronto. Para resumir aqui, né? Resumo do resumo do cântico espiritual que você precisa entender. Por iniciativa de Deus, porque Ele te amou, porque Ele quis, não porque você merece nada, você conheceu o amor de Deus, foi ferido. Né? E aí você se sente decidida, determinada, a palavra que determinada é uma palavra mais teresiana, né? A devolver esse amor, porque você se sente devedora desse amor. Deus me deu, eu devo amor para Deus. Por isso eu vou agora atrás dele, né? Corresponder a esse amor. Como que se faz isso? 2 máximas de São João da Cruz para você ter em mente, para fazer a devolução desse amor de Deus, né? Na comunhão com Ele.
passando pela via das purificações? Primeiro, imitar Cristo em todas as coisas. Primeira máxima é São João da Cruz. Né? Se você, por quê? Porque para ele, para a gente chegar à comunhão com Deus, Jesus é o caminho. A verdade é a vida, é o Evangelho. Né? Ele é o modelo, ele é o caminho, ele é a revelação do Pai, ele é o rosto divino do homem, né? Ele é o rosto humano de Deus. Então, para que você chegue a devolver a comunhão com Deus, imite Jesus Cristo em todas as coisas. Aquela coisa, o que Jesus faria aqui, né, nessa janta, lavando essa louça, ou nessa pregação? Como que Jesus fazia? Imitar Jesus. Para imitar Jesus tem que conhecer os evangelhos para saber como Jesus era. Se você não lê os evangelhos, não estuda, não sabe como Jesus é, como você vai imitar alguém que você não sabe quem é. Então, imitar Jesus. Por isso, São João da Cruz fala, vamos ler o evangelho, vamos conhecer Jesus, porque é imitando a ele o único caminho para a gente poder chegar nessa comunhão com Deus. E a outra coisa é, imitando Deus em todas as coisas, Jesus, né, a figura de Jesus, o Jesus humano que está falando, encarnado, que viveu nesse mundo, ele é a revelação do Pai, ele é o caminho, fazer tudo tendendo para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Tudo que você fizer, você tem que fazer. Estou fazendo isso, será que isso agrada a Deus? Será que isso rende glórias e honras a Deus? Não ao meu ego, não à minha vontade, ou não a fulano ou beltrano? Né? Você vai perceber que uma das coisas que a gente faz é porque a gente quer inflar o nosso ego, a gente quer uma recompensa, porque a gente quer que alguém veja. Isso tudo precisa ser purificado, senão você não vai fazer tudo para a glória de Deus e para a honra de Deus e para agradar a Deus. E geralmente a gente não faz. Por mais que o nosso sentimento queira isso, a sua vontade, o seu amor por Deus queira fazer desse jeito, a nossa alma, a nossa mente, a nossa inteligência, nos sentidos pouco purificados, não faz a coisa só para a glória de Deus, para a honra de Deus. A gente precisa purificar. Então, assim, essas duas máximas, se esforçar para imitar Jesus e para tudo tender para a honra e glória de Deus. Certo? Guardou essas duas máximas de São João da Cruz, né? Sabendo que foi a iniciativa de Deus, agora você corre atrás por decisão desse amor de Deus, você vai entrar no processo de purificação. O processo de purificação ela é narrada para nós através da poesia da noite escura. A poesia da noite escura. O livro Subida do Monte Carmelo e o livro Noite Escura é o comentário, né? Por mais que o livro Noite Escura, né, tem o nome Noite Escura, o livro Subida do Monte Carmelo também é o comentário da poesia Noite Escura, da parte em que São João da Cruz fala dessa purificação ativa, que são as duas primeiras estrofes. As duas primeiras estrofes da poesia Noite Escura é essa fase da purificação ativa. Logo, essa purificação ativa é escrita no livro Subida do Monte Carmelo. Por que subida? Porque exige esforço do homem, ascese, então a purificação ativa. São João da Cruz vai falar que essa purificação ativa não é bem uma noite. A noite para ele mesmo é a passiva. E a noite do espírito, lá no finalzão, para a pessoa chegar na sétima morada. Para ele, essa não seria uma noite, mas se torna noite para nós. Por isso a gente pode dizer que existe uma noite ativa dos sentidos, uma noite ativa do espírito. Essa noite ativa dos sentidos e essa noite ativa do espírito está no livro Subida do Monte Carmelo, e é feito pelos iniciantes, pelos principiantes que querem purificar. A noite ativa dos sentidos purifica o quê? Os 5 sentidos. Visão, paladar, olfato, tato, né? Os 5 sentidos. E a noite ativa do espírito purifica a parte superior espiritual. Inteligência, memória e vontade. Gravou? Grava isso, senão você não vai entender. Né? Isso está no livro Subida do Monte, é a purificação ativa, que ele não fala que é a noite escura ainda, não fala que é a noite escura, mas ele fala que é noite. O que São João da Cruz entende por noite? Né? Ele entende por noite, vou ler aqui para vocês entenderem. Noite seria o quê? Se torna noite para nós o quê? É renúncia de prazer. Você tem vontade de ter uma relação sexual com alguém, você renuncia, que aquilo é difícil, se torna uma noite, se torna uma coisa difícil, uma coisa obscura. É muito complicado. Por isso é noite. Primeiro, renúncia de prazer. Segundo, é noite porque a fé, para a inteligência, é algo conflitante. Porque a inteligência quer conhecer, quer razão de tudo, quer conta matemática. Eu chego lá, vou ver a Eucaristia. A Eucaristia não dá para fazer por matemática, nem por física, nem por química. E aí você bate ali naquele mistério de fé e você fica ali, cara, é uma noite.
né? A fé se torna uma noite para o sentido. E por quê? Porque Deus é inacessível para você vai querer encontrar Deus no amor e você não consegue encontrar Deus no amor porque ele é muito grande. Então isso tudo faz a alma sofrer. A alma religiosa que é Deus, né? Renunciar ao prazer, essa inteligência que não consegue alcançar as respostas de tudo. Por isso a fé é uma noite também, né? E esse Deus inacessível, da qual eu quero tanto amar, mas se escondeu, é uma noite para mim. Por ser sofrido, porque eu estou procurando um amado e não encontro, porque ele é muito grande e inacessível. Né? Porque a fé me traz coisas que minha inteligência não consegue responder. Porque eu tenho que renunciar ao prazer. Por isso é a noite. Ele vai dizer essas três coisas: renúncia do prazer, a fé que está além da inteligência, né? E o Deus que é inacessível para a gente abraçar com a nossa vontade. Então isso é sofrido para a alma, é noite. Né? Então é noite. É noite, é isso. Ativa, porque é o esforço do ser humano, e dos sentidos, porque é das potências inferiores da alma, 5 sentidos. Do espírito, ativo, pelo esforço do ser humano, você tem que fazer coisas. O João vai indicar várias coisas, ele não vai poder entrar aqui nos detalhes das coisas que tem que ser feitas. Aí é lendo o livro, direção espiritual, cada um, né? Para ver o que tem que fazer, que tem que purificar mais, o olhar, a visão, o tato, né? A minha inteligência, a minha memória, a minha vontade. Então, assim, essa purificação é feita aqui, né? Na subida. Né? Depois eu vou mostrar aqui um monte para você saber aonde essa purificação acontece. Por isso ele vai falar muito do nada. Né? Você não tem que querer nada, você tem que se, é o tempo de renúncia de tudo que é gosto, que é saber, né? Não queira ter gosto em nada, não queira saber nada. Não que você não estude, não que você não tenha que fazer as coisas, mas essa renúncia do nada, né? Querer nada para poder se esvaziar e o tudo poder entrar dentro de você. Então vamos lá. Primeira noite, você vai ler no livro Subida do Monte Carmelo, é a primeira fase de toda pessoa na vida espiritual que já foi ferido e se decidiu, tem vida de oração constante, né? É a noite ativa dos sentidos. É a noite da mortificação dos 5 sentidos. Você vê, São João da Cruz vai focar muito, João da Cruz vai falar muito de oração também, mas ele vai focar mais nessa questão da mortificação. Sem a oração, que nessa fase aqui é uma oração ainda meditativa, discursiva, uma oração, a maioria, né, uma oração litúrgica, oração, né, vocal, oração meditativa, não vai entrar tanto nisso, porque ele fala mais da questão da mortificação. A mortificação não vai para frente, uma coisa caminha junto com a outra. Se você não está buscando ter uma vida de oração, leitura espiritual, lexo divino, missa, oração silenciosa, meditação, a mortificação não vai para frente. E você não pode também fazer oração, se fazer mortificação, você não vai conseguir rezar ou crescer na oração. Né? Então aqui tem a oração. Né? Santa Teresa d'Ávila, quando escreve seus livros, ela se foca muito na questão da oração. Não é que ela não fala de mortificação, mas ela fala mais da oração. São João da Cruz se foca um pouquinho mais na parte da mortificação, por mais que ele fale também muito de oração. Tá? As noites estão ligadas à mortificação, as noites ativas. A noite passiva, a gente vai ver, está mais ligada à oração, né? À prática de oração. Então a noite ativa dos sentidos, ou que ele não considera tanto a noite, seria uma purificação dos sentidos, ativa porque é o seu esforço, porque existe uma passiva que Deus faz, não você, ela é a mortificação dos 5 sentidos. Como eu falei, a gente tem os 5 sentidos e tem as paixões. As paixões fazem que eu queira, deseje as coisas. Então, eu desejo possuir, eu desejo conhecer e eu desejo ter, amar, né? Então, assim, eu faço isso na vida. Vamos dar um exemplo aqui. Né? Não dá para falar dos 5. Ele vai falar sobre os 5 sentidos. E como ele está falando para religioso, ele não vai falar coisas que a gente vive no pecado hoje. O religioso não está no pecado mortal. Né? Ele vai falar. Não, quando ele for falar dos 7 pecados capitais, ele vai falar dos 7 pecados capitais espirituais. Porque ele está falando para religioso, para monja. Então a monja tem a avareza espiritual. Ela se acha muito, eu estou rezando. Né? A religiosa vai ter gula espiritual, vai querer ter todos os livros. Não sei o quê. Então, assim, ele vai falar dessa parte espiritual. Também vai falar de partes mais sensitivas, mas para ver que a purificação dos sentidos está no nível do pecado, no nível dos bens temporais e no nível dos bens espirituais. Como assim, padre? Vou dar só um exemplo para a gente se demorar muito. A visão. Vamos lá, vamos purificar o sentido da visão. Né? Eu purifico a minha visão em 3 coisas. Eu estou apegado pela visão ao pecado. Qual o pecado? Da pornografia. Eu vejo, eu olho, padre,
prazer de ver ali a pornografia, de ver a mulher na rua, de ver o menino, né? Tem que mortificar isso. Corta a internet, anda na rua olhando para o lado, tem que mortificar, tem que se esforçar. Não vai ter força se não tiver oração. Com a oração, ela vai te ajudar a você ter força para mortificar. É a mortificação do pecado, da visão. Agora, a mortificação da visão para coisas boas. Coisas que não são pecado. Eu sou flamenguista, então gosto de toda hora estar lá, vendo a escalação do Flamengo, o jogo do Flamengo, e vejo 3 jogos do Flamengo. Você fica ali muito ligado a uma coisa que não é pecado. Não é pornografia, não é mulher na rua. Você mortificar, claro que é pecado. Né? Mas São João da Cruz não vai nem falar sobre isso, porque já é uma pessoa decidida, que já abandonou o pecado mortal. Né? Já está inflamado de amor por Deus, então ele tem que purificar coisas boas. Deixe de ser curioso, de ficar lendo aqui a revista Veja, e você perde muito tempo nisso, isso enche muito a sua cabeça. É uma coisa boa. É uma mortificação disso também, mortificar o pecado, mortificar a coisa boa. Eu gosto de ficar vendo a foto do meu filho, por exemplo, meu filho está longe. Aí eu fico o dia todo vendo a foto do meu filho. É o seu filho, uma coisa boa, mas você ficar vendo aí do seu filho, você vai criando um apego que vai te impedindo de você ter uma alma livre, vazia, para ter essa comunhão com Deus. Não é que você tem que deixar de amar o seu filho. Você ama o seu filho, mas você não vai ficar ali vendo a foto dele o dia todo. Ou a carta que fulano me mandou, meu namorado me mandou uma carta, e fica lendo a carta o dia todo, e fica pensando na carta. Está apegado. Não vou ler, cara, vou pensar em outra coisa, vou rezar, não sei o quê. Se não há essa mortificação de uma coisa boa, né, não vai purificar a visão. Né? Então, a purificação do pecado, né, a purificação ativa, porque é um esforço meu, eu estou me esforçando a não ver a mulher, não ver a internet, estou me esforçando a não ver a foto do meu filho ou a carta do meu namorado toda hora. Né? Eu ficar pensando naquilo toda hora. Né? Eu estou falando da visão, tem o ouvir, o cheirar, o paladar, tem um tato. Estou falando só da visão para a gente ter só um exemplo, que ele vai falar de todos. E do espiritual, aquela pessoa que se apegou, porque o encontro dela com Jesus foi tendo uma visão do anjo Gabriel. E aí, se ele não tem visão, ou tato, né? Se ele não sente nada na oração, ele não consegue rezar, ele não consegue encontrar Deus. Né? Então assim, a pessoa tem que começar a dizer, não, mas eu não preciso estar vendo Gabriel para mim rezar, ou para mim ter devoção, ou para mim achar que estou bem, ou que achar que sou de Deus. Eu não tenho que sentir um arrepio, né? Que a pessoa se condiciona a sentir o arrepio, a ver, a ter um sonho com Jesus, né? A sentir alguma coisa, o coração aquecer quando vai na missa. Não, você está pegado aí na missa e sentir um calorzinho, um arrepio, ver São Miguel, escutar uma palavra do padre. Se o padre hoje não falou uma palavra que me toque, aquela palavra foi para mim. Muita gente fala isso, né? Aquela palavra foi para mim. Você não teve devoção para rezar. Você está apegado àquela pessoa, né? Às vezes não é nem a palavra de Deus. Se for aquele padre pregando para mim, eu encontro Deus. Mas será que é aquele padre que tem a palavra de Deus para você, ou você já está apegado àquele padre e a palavra dele ganha uma importância para você? Porque se você for escutar outro padre, você, esse padre aí, né? Você vê, o seu ouvir está apegado a um bem espiritual porque você está apegado a uma pessoa que prega. Está apegado a uma imagem, né? Eu rezo muito, vai chegar uma hora. Hoje a gente precisa de imagem para rezar. Mas vai chegar uma hora da vida espiritual que Santa Teresa e São João falam, não precisa mais de imagem. Se você estiver lá agarrado à imagem, você está apegado à imagem. Só reza quando tem aquela imagem. Não. Então, assim, quando vê aquela imagem. Então, assim, você vê a mortificação tanto da sua visão para o que é pecado, para o que é bom, a foto do seu filho, a carta do namorado, e para o que é espiritual, a imagem, o escutar o padre. Quando eu vejo aquele padre, eu já inspiro oração. Pode ser porque aquele padre é de Deus, aquele fulano prega bem, é de Deus, está cheio do Espírito Santo, mas pode ser porque você se apegou àquele modo de pregar, àquela espiritualidade. Eu só rezo bem quando o padre vem com a efusão do Espírito Santo. Uma adoração silenciosa eu não rezo bem. Então você já está apegado ao modo de rezar, um bem espiritual. Você não está apegado a Deus, percebeu? Você não está apegado a Deus, você está apegado ao modo de rezar. Né? Que vai te aproximar de Deus, que te aproxima de Deus, mas você ficar só nisso, você não perceber que você precisa purificar isso, né? De espiritual, você não vai conseguir progredir na sua vida espiritual. Deu para entender isso, gente? Só usei a questão da visão, do faladar, do ver,
porque tanto do pecado. Então, assim, é essa purificação que a gente vai ter que se esforçar, com uma boa orientação do diretor espiritual, que vai te fazer, acho que você está pegado a ver isso, a escutar a isso, a falar isso, a tocar nisso, tanto no pecado, tanto no lado espiritual, talvez seja mais complicado você entender. Porque o que falta na gente é conhecimento, né, de nós mesmos. E essas coisas são mais interiores, questão de apego, que a gente também é orgulhoso, a gente não quer reconhecer os nossos apegos, a gente não quer dizer, eu sou apegado mesmo, padre. A gente é orgulhoso e a gente não quer reconhecer. Por isso a humildade é o centro de tudo. É o centro de tudo. Santa Teresa vai insistir. Se não tiver humildade do início ao fim, São João da Cruz também, humildade do início ao fim, ninguém progride. Porque a humildade vai pedir você de reconhecer de coisas que você não consegue enxergar, porque você está numa caminhada espiritual, que você não consegue ver que você ainda é apegado a um bem espiritual. É difícil. É mais fácil você ser apegado a um bem material. Ou o pecado, um vício, né? O apego a um pecado é um vício. Né? Mas não é por causa do padre. Não é porque fulano pregou assim. Não é. O orgulho não deixa. Por quê? Porque você não consegue, nem porque você quer fazer isso de maldade, porque você não se conhece, não consegue perceber isso dentro de você, e aí você nega aquilo. Na dúvida, meu irmão, é sempre miserável, bota isso na cabeça. Na dúvida eu estou apegado, na dúvida eu sou miserável, na dúvida eu estou fazendo por causa. A dúvida é mais fácil você achar que você é pior de que você realmente está apegado, realmente não ficar combatendo, não ficar batendo de frente, que eu não sou. Diga que você é, que você miserável é melhor, né? Tem que ser. Para a gente poder purificar, é melhor você achar que você não. Estou dizendo que você tem que se achar o pior da face da terra, não. Estou dizendo quando coisas assim que você acha que não é, coloca um ponto de interrogação, porque talvez seja. Ainda mais com essas coisas de apego. Entendeu? Então, assim, essa seria a noite ativa, que é muito exercício, unido à oração, que nessa fase uma oração também que exige esforço, porque a oração contemplativa mística não exige esforço da pessoa para rezar. Essa fase você tem que ainda criar horário para rezar, a meditação. Hoje eu li a Bíblia, não consegue nada da meditação. Amanhã, lê de novo, medita, silêncio, sozinho, você e Deus. É esse tipo de oração. Oração, não estou falando de missa, terço, live. Oração, você e Deus. Você pegou a Bíblia, você pegou o livro e você vai meditar, vai conversar com Deus ali através de... Essa é a oração. Se não faz oração desse tipo, você não cresce. Né? Então, também exige esforço, ascese. Então, é essa noite ativa, ou purificação ativa dos sentidos. Depois, você também juntamente, né, que você vai fazer primeiro essa purificação, depois vai fazer a outra purificação. Né? Essa é a primeira, é a básica. Mas, na medida que você vai se conhecendo mais, na direção espiritual, rezando mais, você vai percebendo que se purifica outras coisas, coisas mais internas, mais dentro da nós. Que aí são a purificação ativa dos sentidos, né, do espírito. A purificação ativa do espírito. Seria a noite ativa do espírito. Que você vai percebendo que não é só os sentidos. Né? Os sentidos precisam purificar porque existe algo dentro de mim que precisa purificar antes também. Ou purificar primeiro. Ou purificar junto. Né? Porque senão você vai ficar purificando sentidos, e não vai purificar aquilo que faz suas paixões desordenarem. Né? Seus sentidos vão estar voltados para Deus. Você quer ver Deus, você quer escutar Deus. Mas você quer escutar Deus por meio daquele fulano daqui, a pregação daquele modo de rezar, já está condicionado a algum apego. Entendeu? Você quer escutar Deus, você quer tocar Deus, você quer falar com Deus. Mas esse ver, falar, tocar, ouvir Deus está muito, né, tá muito contaminado pelas paixões que se apegaram a coisas. Ou porque impede no pecado, ou porque desfoca porque é uma pessoa, um bem material, ou porque você busca a Deus por alguma via que não é Deus, não é propriamente Deus, você se apega àquela via. Né? E aí você precisa purificar ativamente o espírito. Quais são as partes espirituais lá da alma, gente? Inteligência, memória e vontade. Tem que purificar esses três. Como se purifica esses três? Ele vai dizer pelas três virtudes teologais. Quais são as três virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Antes, uma sugestão de São João da Cruz, a máxima de São João da Cruz para ajudar a purificação da noite ativa dos sentidos. Qual é a máxima que ele dá? Escolher sempre as coisas mais difíceis. Quer progredir rapidamente na sua purificação ativa dos sentidos? Escolhe as coisas mais difíceis. Em relação a quê? Em relação ao gozo, à esperança, ao temor e à dor. Como assim? Tem uma coisa que eu gosto de fazer mais. Eu gosto mais de fazer isso, eu gosto mais de fazer. Qual que você tem que escolher? A que você menos gosta. Faz aquilo que você gosta. Mas eu queria fazer, eu gosto mais disso aqui.
né? Não, vou fazer o que eu menos gosto. Em relação à esperança, isso aqui eu acho que se eu fizer dá resultado, tem mais a ver com o que eu penso, aquilo ali é a ideia do outro, não vai dar certo. Vai lá, faz aquilo que para você não tem esperança, né? Isso é purificação, né? Fazer aquilo que você menos gosta do que em vez daquilo que você gosta, fazer aquilo que você menos acredita, tem esperança, não estou dizendo coisas erradas, né? Coisas justas, né? Ter opinião lá na pastoral, opinião de fulano, a minha opinião é essa, isso aqui vai dar certo, a opinião de fulano é aquela, não vai dar certo, eu tenho esperança, mas eu vou fulano purificar, me purificar o meu sentido. Em relação ao temor, temor que sentido? Isso aqui eu tenho medo de fazer, isso aqui eu não tenho medo, vou fazer, faz aquilo que você tem medo, né? Porque vai purificar você, né? E em relação à dor, isso aqui eu faço, não tem, isso aqui eu vou sentir dor fazendo isso aqui, né? Então escolhe aquilo, escolhe o mais difícil em relação ao gostar ou não gostar, ao ter esperança ou não ter esperança, ao ter medo ou não ter medo, ao ter dor ou não ter dor. Se você exercitar escolher as coisas desse jeito, você vai purificar mais rápido os seus sentidos. É uma sugestão de São João da Cruz, tá? Vamos voltar agora à noite ativa do espírito. Purificação do entendimento, da memória e da vontade. Por quê? Por que tem que purificar ele? Porque, eu já expliquei, o entendimento quer fazer o quê? Conhecer. Quer conhecer. E para estar em comunhão com Deus, o seu entendimento não vai conseguir alcançar. Então você tem que purificar o sentimento, você tem que convencer ele que você não tem que conhecer tudo. Né? Conhecer tudo, né? Conhecimento. Né? A memória tem a ver com possuir. A ansiedade está muito a ver com a memória. Tomara que chegue logo, eu quero. Ou aquilo que eu vivi no passado. A memória vai fazendo você querer possuir uma coisa que você não pode ter mais, uma coisa que você quer para o futuro. Então a memória tem a ver com possuir. Né? A inteligência tem a ver com conhecer, a memória tem a ver com possuir e a vontade tem a ver com amor. Eu quero amar. Né? A gente pode amar coisas e pessoas e não amar Deus. A gente pode querer possuir coisas e pessoas e não possuir Deus. A gente querer conhecer coisas e pessoas e não conhecer Deus. A paixão desordenada faz eu conhecer coisas e pessoas de maneira apegada, exagerada, que me afasta de Deus. A minha memória faz eu querer possuir coisas, bens materiais, pecados ou não, e pessoas que eu me apego a essas coisas, e aí a minha memória me afasta de Deus. A minha vontade faz eu querer amar coisas e pessoas em vez de amar Deus. Então eu preciso purificar esses três. Se purifica pela fé, porque a fé eu tenho que acreditar. Não, eu quero conhecer, eu quero. Aí ler muito, estudar muito. A fé vai purificar. O mistério da Eucaristia, o mistério da encarnação, eu queria entender. Então tá. A fé vai purificando. Na medida também que você não é curioso para querer conhecer todas as coisas. Né? Eu quero ler tudo, que ainda mais coisas que te afasta de Deus. Vai ler coisas que te afastam de Deus? Vai ver vídeos, vai ver. Então não queira esse conhecer coisas, não vai te levar para Deus. Né? E não querer se apegar a coisas, até você vai estudar na faculdade medicina. Você tem que estudar, né? Mas você não vai fazer do estudo da medicina a coisa mais importante da sua vida. Porque senão vai tomar o lugar de Deus. O conhecimento da medicina, você apegou ali, você tem que purificar. Não, estudo a medicina porque eu preciso, trabalho, mas Deus é meu maior conhecimento. Possuir. Então assim, a fé purifica a inteligência. A esperança purifica a memória, porque eu espero Deus. Essa meditação e a oração ajuda muito, a conversa com o irmão, leituras, não é o céu, o mais importante da minha vida é Deus, é a eternidade, é se esforçar para, se isso aqui me leva para o céu, então eu vou fazer isso aqui. Né? Então assim, nutrir a esperança, isso aqui, confessar, então vou confessar. Então fazer essa penitência, fazer coisas que vão nutrir a sua esperança de Deus. Né? Porque o meu conhecimento tem que estar voltado para Deus, a minha memória é voltada para Deus. Então, é isso. Vai purificando a sua memória do possuir coisas. Eu não quero isso. Para que isso aqui na minha vida? Né? Tem a ver com a pobreza também. Não preciso disso aqui para viver. Né? Posso até ter, mas se você está vendo que você está querendo ter muito para lá, não vou ter. Vou mortificar isso aqui, não quero possuir. Né? Purificar a memória. Não preciso disso para viver. No cachorro, quando morrer, não vou levar isso comigo. Minha esperança é do céu. Então, purificar a memória. E a vontade. A vontade se purifica como? Pelo amor, pela caridade. É, caridade. Você ama, né? E a caridade mais difícil, tá? Né? Eu vou fazer caridade com meu pai, né? Meu pai eu amo muito, meu pai eu faço caridade, eu ajudo ele a ir no médico, ok, isso é caridade. Mas purifica mais, repito, purifica mais quando é o mais difícil. Né? É mais fácil, eu estou lá estudando e um colega meu está me chamando, eu quero estudar.
mas eu vou lá conversar com meu colega. Mas é um colega que você ama muito. Ok, foi uma purificação da sua vontade, você fez uma caridade, né? Mas é uma purificação maior ainda seria, ih, quem está me chamando é um cara que eu não gosto, eu vou com a cara dele, não vou deixar não, mas eu vou deixar e vou por caridade e conversar com o fulano que eu não gosto. Olha, a purificação maior. A caridade purifica a vontade. E quanto mais difícil a caridade se fazer, mais ela purificará a sua vontade. Quanto mais você não querer as coisas, você fala, não queira ter, não queira possuir. Você vai ver várias frases do João da Cruz disso. Quando você não quer possuir, mais purifica a sua memória. A renúncia. É uma coisa que eu queria muito, o livro de São João da Cruz. É uma coisa espiritual. Eu queria ganhar muito, essa coisa de ganhar, né? Eu queria ganhar muito as obras completas de São João da Cruz. E falou, me deu. Mas aí tinha outra pessoa que queria também. Ah, mas dá para fulano. Olha que purificação maravilhosa. Maravilhosa. De um bem espiritual. Não é? Em vez de você receber aquele livro que você queria tanto, as obras do João da Cruz, você deixou ele ser dado para outra pessoa. Dá. E se aquela pessoa, uma pessoa que você não gosta, que talvez já pega o livro e nem vai usar, quanto maior a sua purificação, maior o seu sacrifício, desapegado do possuir, mais purificar a sua memória vai fazer. Aí a sua memória fica purificada, desapegada das coisas que você quer possuir, logo você vai poder focar, possuir Deus pela sua vida de oração. Entendeu? Assim como o conhecimento. Né? Ah, eu posso conhecer isso. Entendeu, né, gente? A purificação ativa. Por isso você tem que fazer certas modificações, decisões. Isso também um bom diretor vai te ajudar a purificar a vontade, a memória, a inteligência, porque ele vai entender o que você hoje quer mais possuir de espiritual, de pecado, de bem temporal, o que você mais quer amar, o que mais você está amando para você renunciar, o que mais você quer conhecer, ou estudar, ou ver, mesmo que seja um bem espiritual. Para lá, você realmente precisa saber tudo sobre São João da Cruz? Não, agora eu quero saber tudo. Isso vai te fazer bem espiritual? De fato, ler esse livro. Eu quero ler São João da Cruz agora. De fato, vai te fazer bem? É porque você quer Deus ou porque você está pegado um bem porque você quer saber de São João da Cruz? Eu quero fazer teologia, Por que você quer fazer teologia? Porque você quer saber muito, né, para dar aula. Então, assim, você vai ter que se questionando isso, né, para fazer a purificação. Então, não vou estudar isso aqui, né, não preciso para ser santo. Então, é a purificação ativa do espírito, tá? Do entendimento, da memória e da vontade. O entendimento que quer conhecer é purificado pela fé. A memória que quer possuir é purificada pela esperança. A vontade que quer amar é purificada pela caridade. Entendeu? No esforço, nessa escada. Né? E aqui é a fase ativa da purificação. Entendeu, meus irmãos? Né? São João da Cruz vai falar que essas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, ele vai usar uma imagem de uma farda. Não vou entrar aqui, senão vai demorar. Uma farda que tem uma cor branca, verde e vermelha. É bonito. Uma farda, um uniforme de soldado que vai para a guerra. Ele vai falar que a fé seria a parte branca dessa farda. A esperança seria a parte verde dessa farda e o amor, a caridade, seria a parte vermelha dessa farda. Por que isso? Porque a fé, a esperança e a caridade são as suas armas, é a sua farda para vencer o inimigo, para vencer o mal. Os inimigos da sua noite tem os inimigos, o demônio, o mundo e você mesmo. A túnica branca da farda é a minha fé. A minha fé me ajuda a passar e não ser pego pelo demônio. A esperança me ajuda a passar e não ser seduzido pelo mundo. E o amor faz eu passar e não ser vencido por mim mesmo, pelo amor próprio. Você vê, bonito isso, né? Ele, quando falando, é bonito, essa farda, o soldado preparado para a guerra contra os inimigos, preparado contra um demônio, preparado. Aí ele fala, a pessoa vestido dessa farda vai pela escada, ele vai falar na poesia da Noite Escura, a escada secreta, né? Ou seja, o demônio não vai te perceber, o mundo não vai conseguir seduzir, nem você mesmo vai ser fraco o suficiente para não seguir em frente, porque você está vestido de fé, esperança e caridade, exercitando essas práticas da fé, esperança e caridade. Ao mesmo tempo que você mortifica, né, se purifica, você vence o inimigo, vence um demônio, vence o mundo e vence você mesmo. Olha que bonito, a farda, né, espiritual para vencer o inimigo e para no combate se purificar. Né? Essa seria, meus irmãos, o livro Subir do Monte Carmelo, que é a purificação antiga, que a maioria de nós estamos nessa purificação. Né? Eu nem sei que tempo está, não acho nem vai dar para seguir na outra em frente,
Mas assim, é isso, né? Vou mostrar aqui o monte, né? Eu já mostrei isso para você. Esse aqui é um livro que ele fez, é um desenho que ele fez a pedido de uma filha espiritual dele, a Madre Ana de Jesus, para explicar, sintetizar sua obra. Então ele fez essa obra aqui, um monte, tá vendo? Não vai dar para ver direito, tá escuro. Aqui, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, né? Então, assim, a primeira parte do monte é essa subida. Você vê que tem 3 caminhos, da esquerda à direita. O caminho da esquerda é o caminho do erro, daqueles que se apegam aos bens temporais. O caminho da direita é aqueles que se apegam aos bens espirituais, é o caminho dos imperfeitos. E o caminho do meio é o caminho dessa purificação, da renúncia do nada querer, nada gostar, nada possuir. E aí vai entrando pela safena para chegar no meio do monte. Quando chega no meio do monte, você entrou na vida contemplativa e mística. E aí, quando você entra na vida contemplativa e mística, você vai começar Deus vai começar a fazer a purificação passiva, né? Purificação passiva. E Deus vai agir. Até porque você já adquiriu uma oração contemplativa e mística, e a ação de Deus para te purificar vai ser também passiva. Por quê? Porque tem coisas dentro de você ver. Por isso a gente não se conhece, né? Tem coisas dentro de nós ainda, né? Tem coisas dentro de nós ainda que são imperfeições e apegos que a gente, só pelo nosso esforço, pela graça que nos ajuda a gente se esforçar, a gente não vai conseguir purificar. Só a noite ativa do sentido do espírito não vai conseguir purificar tudo. Para purificar coisas mais íntimas, aí é Deus que tem que fazer. São perfeições mais dentro da nossa alma lá. É como tem aquela sujeira que a gente precisa de uma lupa para ver, né? Aquela sujeira que a gente precisa, aquela poeirinha que a gente precisa de uma luz para ver a poeira. Uma coisa você, São João Cruz usa a questão do quarto, né? O quarto bagunçado, o quarto está escuro, aí vai entrando a luz, né, a luz da oração, você vai ver, essa cadeira está fora do lugar, aquele livro está ali. Então assim, você vai colocando as coisas, mas a luz não está tão acesa. Então a luz se acendeu mais porque a sua oração cresceu mais. Quanto mais a sua oração está melhor, mais se perde Deus. Então aquela luz vai dizer, espera lá, eu só estava enxergando as coisas fora do lugar. Agora estou enxergando a poeirinha. Opa! Mas aí, né, seria a purificação ativa, né? Mas dentro da madeira tem alguma coisa ali incrustada que eu preciso de um telescópio para ver. Eu não conseguiria purificar. E aí Deus que consegue ver ali a bactéria que está ali em cima daquela madeira, eu não consigo ver, então tirei a poeira, mas a bactéria eu não consegui tirar. Deus que consegue enxergar aquilo, aí ele vai ter que vir e fazer a purificação. Por isso, sim, ninguém vai se santificar nem se purificar só com esforço seu. Repito, o esforço, Deus faz nós o querer e o agir. Nosso esforço só é possível porque a gente foi ferido de amor, que a gente busca o amor de Deus que nos motiva. Sem esse amor a gente não ia se esforçar nunca, né? Então, assim, essas pequenas coisas que precisam ser purificadas ainda, eu não sei o tempo aí, minha gente, né? Se cair, eu estou no Facebook da paróquia e eu volto aqui no Instagram também, né? Vão ser purificados aí sim, noite, na escura, que é passiva. Que aí já é o livro Noite Escura, o segundo livro. Eu não falei nada ainda da subida. Ali ele especifica muito mais a purificação na subida, noite ativa. E aí ele vai entrar na noite, aí também a noite escura. Tem a noite passiva dos sentidos e a noite passiva do espírito. Depois que a pessoa passa pela noite passiva e ativa dos espíritos sentidos, ela entra no esponsório espiritual, no matrimônio espiritual. Está acabando, né, no Instagram, né? E aí, depois que ele entra nessa quem quiser ir para o Facebook, pode ir, porque está acabando. Tem 1 minuto só no Instagram. Eu faço recomeça no Instagram também, né? Mas assim, só mais 10 minutos para a gente passar aqui, porque essa questão passiva é uma coisa muito distante da gente. Não adianta explicar muito, porque só para saber como entra nela. A gente está muito na questão ativa ainda, né? Então assim, é isso. Então vai encerrar aqui o Instagram, tá bom? Então assim, essas pequenas coisas precisam ser purificadas e tem que ser por Deus. Repito, a máxima de tudo, que é uma máxima também carmelita. Hoje eu sou confessor do Carmelo e entendo mais a vida carmelita, né? E São João da Cruz fala, os santos, né? Tudo que você fizer, a penitência, a oração, tem que ser orante. O espírito de oração nesse sentido de tudo que você faz, você tenta encontrar Deus. A carmelita, ela vai varrer o chão, ela se pergunta, como que eu encontro meu amado? É a busca do amado. Meu amado Jesus varrendo aqui o chão. Ou
ou rezando aqui o ofício, ou nessa meditação. Ou seja, esse espírito orante, 24 horas, tudo que se faz, busca com sentido. Qual é o sentido que é? Como que eu busco o amor daqui? Tudo, tudo, tudo. Do lavar a louça ao rezar, a fazer oração. Então, se não tem esse espírito, né, de oração, né, vou encerrar o Instagram. Esse espírito de oração, né, deixa eu voltar aqui no Instagram, tá, gente? Vamos lá, rapidinho. Então, eu estou falando. Tem que ser feito com esse espírito da alma ferida que busca o amado em todas as coisas. É como aquela alma que saiu de noite e procura embaixo da, né, a alma está ferida, está querendo encontrar o amado. Então, ela procura o amado embaixo da ponte, em cima da árvore. Ou seja, é essa experiência do cântico espiritual. Tô voltando aí, tá, gente? Estou explicando novamente aquela questão do, do, do buscar o amado em todas as coisas, porque a alma ferida de amor sai de noite, que essa noite são essas purificações, né? E busca o amado em todos os lugares, porque ela está muito ansiosa, ela busca o amado em todo lugar. Ela passa uma ver, o amado está em cima da árvore, está embaixo aqui do banco, o amado está atrás daquele. Ou seja, é a alma que busca o amado em todas as coisas. Então, se a Carmelita, a Ordem Carmelita, as irmãs fazem isso muito. É isso que elas pregam. Eu estou aqui, né, como vou encontrar o amado. Tudo tem que ter sentido de como eu encontro Deus. Eu vou obedecer aqui a Madre, porque como que eu encontro o amado aqui? Como eu encontro o amado? Como que eu encontro o amado ali? Então, assim, esse espírito de buscar o amado em tudo que se faz. Por isso, isso vai estar se motivando a imitação de Cristo, a honra e a glória de Deus e a busca do amado. Eu estou purificando isso porque eu estou querendo encontrar o amado. Eu estou suportando aqui pacientemente essa pessoa falando no meu ouvido porque eu quero me purificar para encontrar o amado, para minha vida de oração ser melhor. Então, assim, é esse espírito, né, de encontrar o amado. Esse espírito tem que permear toda, né? Então, senão, se você para, eu estou fazendo mortificação, bonitinho, sexta-feira eu faço isso, terça-feira eu não faço aquilo, olha, eu faço Lexo Divina todo dia, são práticas esporádicas ali que eu faço. Não, não. Não são só atos de mortificação e atos de piedade. Não são atos, perceba. Não, eu fiz a meditação, eu fiz a mortificação, estou me purificando, estou crescendo na vida espiritual. Não tô, poxa, não é isso. Você tem que ter esse espírito de buscar o amado em todas as coisas, em tudo, né? Do lavar a louça, do varrer a casa, do fazer caridade ou não, querer isso, né? Buscar o amado. Isso aqui vai me afastar do amado, não vai me aproximar, ter essa alma voltada. Se não tem esse espírito, a purificação vai ser muito mal feita. Você vai fazer ato de piedade, ato de mortificação, e a coisa vai muito lenta, muito devagar. Padre, é negócio de tempo, né? Quanto tempo demora para ficar essa purificação ativa? Não sei, depende da sua generosidade, de quanto você se sente amado por Deus, de quanto você exercita, né, a mortificação dos sentidos do espírito. Então, assim, é assim que se faz, né, essa busca, né? Não tem tempo. Não é meses, gente. Mesmo que você faça perfeitamente a purificação dos sentidos, do espírito, dos sentidos, e reze direitinho, não vai ser coisa de dias, de meses, coisa de anos, inclusive. Quanto mais você faz, mais rápido você vai se purificar. Talvez você chegue a uma oração a ser adiantado, ou na segunda fase da vida espiritual, né, mais rápido, né? Mas a gente é muito inconstante, né? A gente começa e não vai, a gente está muito ligado a sentir coisas, apegos. Então, assim, quanto tempo? Não sei. Não sei que não são dias nem meses. Demora. Se você fizer direitinho, se esforçar, olha como é difícil, duro. Só a purificação ativa. A purificação passiva é muito mais dolorosa. Porque é uma coisa que Deus faz. E quando Deus faz bem. Né? A gente ainda faz capenga, mas Deus faz bem. E é de coisas mais interiores. Aí, nossa, é profundamente dolorido. Então, assim, se não tiver esse espírito de encontrar o amado em todas as coisas, a coisa vai mais lento ainda.
Então, como eu falei, imitar Jesus, buscar a glória de Deus e com o espírito da busca do amado tem que permear a sua purificação ativa, né? Tanto dos sentidos quanto do espírito. E aí sim, a pessoa entra na segunda via espiritual. Assim, fazendo um paralelo com Santa Teresa, Santa Teresa, essa parte da subida do Monte Carmelo, da purificação ativa, seria quais moradas? Seria as três primeiras moradas, né? Primeira, segunda e terceira morada se identificam. Não estou dizendo que isso aqui é certinho, né? Mas as três primeiras, quem já leu Santa Teresa, né? O Castelo Interior, né? As três primeiras moradas seria esse primeiro momento, né, de purificação ativa, né, lá no Castelo Interior. Abandono do pecado, desapego dos bens, tudo pela virtude da humildade. Então, essas máximas, né, guarda as máximas, tá? Imitar Jesus, glória de Deus, buscar o amado em todas as coisas, né, fazer o mais difícil, escolher o mais difícil para fazer, e a virtude principal é a humildade. Guardou essas coisas? Humildade, fazer o mais difícil. Humildade. Tem que aprender, tem que dar uma aula só sobre o que é humildade. Humildade, fazer o que é mais difícil, imitando Cristo, a glória de Deus, buscando o amado, são as máximas, né? Para você fazer a purificação ativa e depois viver, inclusive, a purificação passiva. Aí entrou na quarta morada, quinta morada, é concentrar-se na vida contemplativa, de fato, na vida mística. Não que antes não existe mística. Antes era mais ascese do que mística, porque exigia esforço, mas Deus estava agindo ali também. Mística é a ação de Deus, né? Então Deus estava agindo. Se Deus não tivesse agindo, não tivesse me amado, eu não estaria me esforçando, fazendo ascese. Mas aí se alienta mais a ascese do que a mística. Agora é o contrário. Agora é mais mística, porque Deus age muito mais, você sente muito mais a ação de Deus, né? E não só sentir amor de Deus, mas sente a purificação de Deus, né? Do que um esforço seu. Aí agora virou o jogo, né? É mais ascese, mais mística do que ascese. Então, aí a pessoa tem que ser muito bem orientada. Por isso Santa Teresa d'Ávila fala que essas pessoas da vida contemplativa e mística é bom ter um diretor santo, mas para nessas horas tem que ter um diretor douto. Ele tem que saber das coisas também. Não adianta ser santo, tem que também saber das coisas. Porque se não saber, pode orientar errado a alma que entrou numa via mística, né? Vai orientar, porque pode dar as mesmas orientações para uma pessoa que está na via mística, orientações de vida ascética. As orientações para uma vida ascética vai atrapalhar uma pessoa que está na vida mística. Porque a pessoa vai fazer coisas que ela acha que está na via ascética ainda, que vai impedir da ação de Deus. Porque se você está fazendo coisas, você está impedindo Deus de fazer. Então, assim, quando você entra na vida mística, contemplativa, né, é adiantado, você tem que ser orientado para certas coisas não serem mais feitas, para permitir a ação de Deus. Essa é a primeira noite que acontece, para você entender. Essa primeira noite que acontece, a noite passiva dos sentidos, acontece por causa disso. Por quê? Né? A pessoa nessa parte passiva, ela é ativa, a oração dela é meditativa. Você precisa esforçar, raciocinar, pensar, ver uma imagem, você se esforça. Quando a pessoa se purificou muito, ela já está conseguindo meditar. Todo dia ela faz uma boa meditação, o raciocínio sai bem, ela se emociona com aquele raciocínio, ela se sente tocada, motivada, tira propósito. A pessoa já está num grau de oração ascética muito intensa. Ela se satisfaz, a vida dela já é regradinha, é a terceira morada de Santa Teresa, né? Ela já está regradinha, ela já não está tão apegada às coisas do mundo, a pessoa centrada, equilibrada, que pensa em Deus, ali lê a Bíblia com concentração, faz a meditação e dá fruto. A pessoa que já alcançou uma vida de oração ali estável. Não só uma vida de oração estável porque você é perseverante e constante, mas tem qualidade a sua oração. Você conseguiu qualidade na sua oração e conseguiu constância na oração. Olha que bonito. Parece já santo. Não é. Você chegou no nível mais alto dos iniciantes. Quando você tiver com a sua vida de oração regradinha e você faz aquilo sem esforço, eu já faço porque tem gosto de fazer. Eu tenho vontade, eu sinto prazer, não tem mais esforço da minha parte de ficar todo dia aqui, tal hora rezando.
né? Todo dia que está hora, e aí, toda vez que eu for fazer minha meditação, eu já estou fazendo a minha meditação e sempre sai raciocínios muito bonitos, e esse raciocínio me faz chorar e me faz me sentir em êxtase. E você já adquiriu essa vida de oração do primeiro passo dos iniciantes. O iniciante termina a sua fase iniciante assim, constante na vida de oração, sem esforço. Sem esforço, por prazer, né? E com qualidade a sua meditação, a sua missa, participar da missa, nossa, a pregação, você tinha muita reflexão do que o padre falou, adoração, ação de graças, você imerge em Deus, parece que você já está na sétima morada, mas você está ali ainda terminando a terceira morada. Então assim, quando você chegar nesse nível de constância, sem esforço e com qualidade na oração diária, estou falando, hoje eu rezei bem, daqui uma semana você reza bem de novo. Hoje eu rezei bem uma semana, mas agora uma semana você reza bem. Não é isso. Não é isso, pelo amor de Deus. Então, assim, quando você chegar nesse estágio de constância sem esforço e com qualidade na oração diária, você conseguiu, aparentemente, fazer a sua purificação ativa. Conseguiu. Está saindo, vai começar a sair da terceira morada ou vai sair da subida, já chegou no cimo do Monte Carmelo. Né? Daqui para frente, já chegou no meio do monte, né? Daqui para frente é Deus que vai agir. É Deus que tem agir. Então, assim, aí é nessa hora que a pessoa está tudo ali bonitinho que vai começar o sofrimento. Por quê? Porque é nessa hora que a pessoa já começa purificada e com uma oração já bem ali feita, regrada e com qualidade, a nível de meditação, né? É a hora que a sua oração vai mudar de oração ascética para oração contemplativa, oração mística. Só que a pessoa não conhece como é a oração mística. Porque a oração mística é Deus que vem até você e faz você se encontrar com Ele. Não é você se esforçando, prestando atenção na palavra de Deus, fazendo uma oração na ação de graças, ou vendo uma imagem para encontrar Deus. Não é mais isso. Talvez a gente não consiga alcançar porque a gente não tem oração mística. Mas é assim. Então, assim, não é mais assim que você vai encontrar Deus. Então a pessoa já tem oração contemplativa, ela já entrou na quarta morada. Vou sempre usar Santa Teresa para quem entender melhor. Né? Na oração, nos graus de oração chamado recolhimento infuso. E aí é a aula de grau de oração. Ou oração de quietude. O que seria oração de quietude? É aquela oração que Deus vem sem esforço da sua parte. Só que a alma, ela não sabe disso. Ela nunca teve essa experiência. Então, assim, quando ela vai começar a rezar, deixa eu ver, anos, 2, 3 anos já rezando bem pra caramba assim. E de repente vai começar a rezar e não consegue mais. Secura, aridez. A pessoa vai, mas eu rezava e sentia Deus, me emocionava. E agora parece que Deus sumiu. Deus vai fazer, aí você vê que é Deus, agora a purificação passiva dos sentidos. Por quê? Por que dos sentidos? Porque você está prazeroso. Viu, eu consegui, eu sou bom, eu rezo e sinto Deus, o gosto do Deus, a autossatisfação. Isso precisa ser purificado. E isso para purificar tem que ser Deus, né? Tem que ser purificado. Então, assim, vamos lá que é uma coisa muito mais delicada de entender, porque a gente não vive isso, gente. Né? Ou você pode estar vivendo, eu não estou nessas moradas não. Né? Então assim, a pessoa começa a rezar, aí é a verdadeira aridez. Essa verdadeira noite, gente, isso é noite de verdade. O que você vive não é noite, essa aridez. Você vive a aridez porque você é disperso, porque você é inconstante, né? Por isso que você vive algumas aridez. Porque você é muito disperso. Aí quando você vai rezar, você não consegue rezar direito. Ou você é muito inconstante. Você reza uma vez, não reza outra. Quando for rezar, não vai ter constância. Então, se a gente... nossa aridez, a nossa noite escura, né? É essa de inconstância, aridez. A gente é muito apegado a muitas coisas ainda. O apego, a inconstância e a dispersão faz essa chamada aridez que a gente chama a noite escura, que não tem nada a ver com a noite escura dos santos. Isso é tibieza. Ou aridez, porque você não tem constância, você é disperso, você é apegado a muitas coisas ainda que você não purificou. Por isso que você tem dificuldade de rezar, não você tem aridez para rezar. A aridez é essa hora.
repito, que você já está constante, reza bem, com gosto, com alegria, você está ali achando o santo dos santos, autossatisfatório, que Deus some. Você vai tentar fazer a Lexo Divina, né? Tentar fazer a Lexo Divina e não sai mais nada. Mas ontem saía, agora não sai. Por quê? Porque agora não é ele. Deus já está ali. Ele já adquiriu vida contemplativa. A notícia de Deus está chegando nele, mas ele não consegue perceber a notícia de Deus. Ele não consegue silenciar e deixar Deus agir. Assim, você não vai saber, você não vai alcançar isso, mas assim, é como se simplesmente deixar Deus agir. Por isso a máxima de Santa Teresa nessa hora, qual é a máxima de Santa Teresa, né? Na quarta morada, que já é a entrada da oração contemplativa. Agora não é pensar muito, mas amar muito. Guarda essa máxima. Se um dia você for passar para a oração contemplativa, você já passou, ou está passando, não está conseguindo viver, né? Essa é a máxima. Agora não é pensar muito. Agora é amar muito. Aí vem o diretor espiritual e diz, não, se esforça, continua ali lendo e continua se esforçando, fazendo, não vai atrapalhar a ação de Deus, você percebe? Se hoje eu falo para você, não se esforça para rezar, fica firme, não, usa esse livro, usa uma imagem, vai tentando forçar um encontro com Deus. Agora é o contrário, se você forçar o encontro com Deus, vai atrapalhar a ação de Deus. Está entendendo? Né? Então agora é a hora de não pensar muito, de não forçar muito. Mas a pessoa precisa, você vê, a pessoa precisa se identificar, aí um bom diretor, de fato, que ela, agora eu estou entrando numa oração contemplativa. Porque se ela acha que está em oração contemplativa e para de se esforçar e não está na oração, ela vai esmorecer na oração de novo. Olha como é delicado as coisas, né? Como é delicadíssimo. Né? A pessoa acha que está passando a contemplativa, então vai deixar de se esforçar para deixar Deus agir no silêncio, no recolhimento infuso, porque a pessoa já adquiriu o recolhimento, né? A prática de meditação faz ela, se ela reza com qualidade, porque ela já consegue se recolher, ela se recolhe e na reflexão dela ela consegue ter muitas coisas boas. Então, ela só se recolher e não fazer esforço, não pensar muito, é amar muito, porque Deus vai vir com as notícias dele e amar, ele vai se sentir amado, ele vai se sentir próximo de Deus, é uma ação de Deus. Então, essa fase, essa aridez, essa noite, já é a primeira fase da noite passiva do sentido, para purificar a sua autossatisfação, seu gosto das coisas, você se achar santão, parar de... Aí nessa hora que o demônio entra para te tirar desse estágio, né? Ou te bloquear, te colocando o quê? Falta de humildade, porque você já está lá bonzão, você olha para os outros, julga, condena, fica vigiando os outros, aquilo ali não é nada, aquilo ali, né? Ou você acha bonzão e não obedece mais, né? As duas coisas nessa hora que pode te fazer não seguir em frente e o demônio entra aí é falta de humildade, porque você julga os outros, você acha melhor do que os outros, e falta de humildade porque você não quer obedecer os outros. Julgar e não obedecer, por isso a Teresa fala, a obediência é espetacular, porque uma hora que você já está lá no grandão, você tem que obedecer até aquele que não sabe nada. Obedece que não sabe nada, para que você não perca o seu ritmo de crescimento espiritual. Então assim, tá lá. E aí é a hora de você, orientado, é de você silenciar e deixar Deus agir. Aí você vai, é como andar de bicicleta, você vai se acostumando com isso, né? Se acostumando, se colocou em oração, às vezes na ação de graças comungou, a Santa Teresa aconteceu muito isso, na João da Cruz, pronto, Deus começa a agir, não precisa fazer nada. Olha que beleza. Né? Que beleza. Mas antes de a pessoa se acostumar, se adaptar a esse tipo de oração contemplativa, que é Deus agindo, ela vai sofrer muito. Porque ela vai querer forçar para encontrar Deus, porque não vai encontrar mais Deus pela meditação, porque agora Deus vem em encontro dela. E aí ela vai se achar ruim, vai se achar que fez algum pecado grave, por isso não está conseguindo rezar mais. A pessoa começa a achar uma porcaria. Eu não estou rezando mais porque Deus me abandonou, porque Deus não me amou, porque eu fiz algum pecado grave, um escrúpulo, aí começa a surgir escrúpulo, começa a surgir aí não sei o que, a pessoa começa a sofrer. Né? Começa a ter medo, e começa isso, começa a ter aquilo. Então ela começa a sofrer porque ela acha que não está conseguindo rezar por N motivos. Não porque ela está entrando na oração contemplativa. Então, assim, é uma noite de purificação passiva, porque Deus te coloca ela nessa secura, para ela, né, não sentir mais Deus, que ela tanto sentia,
Aí ela começa a sofrer porque se acha pecadora, sofrer porque acha que Deus abandonou, sofrer porque acha que Deus não ama mais, sofrer. Não porque Deus não ama mais, né? O sofrimento dessa hora, a pessoa já ama muito a Deus. Ela acha que fez alguma coisa errada, que Deus, que ela não é boa, aí o orgulho ferido. E aí a pessoa começa a sofrer. É uma noite. E Deus deixa a gente. Quanto tempo já nesse tempo? Então vai ficar muito tempo nisso aí. Aí a fé, a sua decisão de Deus tem que continuar. Você continua. O que tem que fazer, pai? Continua fazendo o que tem que fazer, mas aprenda a não forçar. Então a primeira coisa é não aprender a forçar, para deixar Deus agir. Né? O silêncio e a entrega. Né? E ir se adaptando. À medida que você vai se adaptando, ela vai crescendo. O recolhimento infuso, que é o recolhimento infuso. Você recolheu, Deus age. É infuso. Infuso é a coisa que acontece sem a sua ação. Né? Então você recolheu, Deus infundiu a presença dele em você. Recolhimento infuso. E você vai exercitando, se adaptando a essa oração, você vai para a oração de quietude. Quietude, você está quieto. Não é quietismo, não é fazer yoga, esvaziar. Não é yoga nem niilismo, né? Religiões fazem isso, budismo, né? Faz você ficar ali vazio, aquela paz, parece aquela paz interior. Isso não é oração de quietude, né? Não é. Isso nem é oração, nem recolhimento difuso, não. Né? E geralmente a oração de quietude e o recolhimento difuso não é uma coisa que demora horas. Porque o que vai acontecer? Vamos lá. Conseguiu passar por essa purificação. A pessoa começa a perceber, não, é Deus. Aí a pessoa vai começar a se sentir mais humilde. Por quê? Porque ela vai perceber que não era o esforço dela que fazia ela encontrar Deus. É Deus que está se dando. Assim, ela vai começar, cara, não preciso me esforçar mais, não preciso me esforçar, é Deus que vem até mim. Aí a pessoa começa a perceber que Deus é muito grande, Deus ama muito, a pessoa vai adquirindo humildade, vai crescendo mais no amor de Deus. E aí, na medida que ela vai se deixando adaptar com a oração, com o recolhimento infuso, com a oração de quietude. Essa oração chama mística contemplativa, já é oração de santo, tá, gente? Essa é a oração de santo. Não sei se você está nessa oração, mas essa é a oração de santo, né? E aí, o que acontece nessa oração? Teresa, São João da Cruz, me bate muito. Quando você está nessa oração, agora estou aprendendo, aí você está sentindo a presença de Deus ali na comunhão, ou na sua meditação da palavra, você leu uma frase do Evangelho e já deixou aquela... e foi embora. Deus já foi agir. Qual é a sua tentação? Que aquilo nunca mais acabe. Esse gosto, aquela consolação, você... não vai embora não, Jesus, não vai embora não. E aí, qual é a tentação dessa hora? Quando Deus não vai indo embora, né? Mas a sensação da presença de Deus vai diminuindo, o que você vai fazer? Não vai embora não. Aí vai querer forçar para que Deus continue. E vai dar tudo errado. Você vê, você não tem que nem forçar para conseguir e nem forçar para que a coração continue. Entende? Porque você, está tão bom a oração de quietude, está bom, tá bom. Não, tá passando, não, Jesus, Senhor, e aí pega uma cruz, não, quero voltar a ter devoção, vai atrapalhar tudo. Deixa Deus, aí é a hora de Deus agir quanto tempo Ele quiser, a hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Ele começa, Ele termina na hora que Ele quer. Né? Por isso é purificação também. Você olha, primeiro purificação porque você fica naquela aridez porque não sabe se adaptar à oração. Depois que você já tem a oração de quietude, é purificação porque você quer continuar na presença de Deus com gosto, você está apegado ao gosto. Você está apegado à consolação. Estou apegado a Deus. Não. Se você tivesse apegado a Deus, Deus sai e você continua amando a Deus. Não precisa, Deus, fica comigo, fica aqui comigo. Não vai. Né? Não vai. Então, assim, aí não é forçar. Né? E também não querer que aquilo continue. Isso não é horas, não. Oração de quietude, 2 horas aí, igual Buda, não é assim, não. Né? Isso aí é outra coisa, tem que tomar cuidado. Tanto que Santa Teresa fala para esses tipos de irmãs que ficam ali 200 horas na oração de quietude, não, bota para trabalhar. Bota, vai lavar louça, porque você vai se perder aí. Quem diz que é só Deus que está agindo ali? O demônio pode estar agindo, ela pode estar entrando nessa coisa vazia, sentimentalista. Tem que ter cuidado. Por isso Deus não deixa a pessoa muito tempo na oração de quietude, porque ela sabe das nossas limitações sentimentais, emocionais, e que a gente se apega àquilo ali. A gente se apega. Então Deus vem, faz o que tem que fazer, sai. Sai nesse sentido de tira aquela presença, sensação de presença, o amor dele, né? Aquela consolação. Né? E, então, assim, a Santa Teresa fala, não deixa, não, tá coisa errada. Senão vai se apegar a muita consolação, ou pode ser, nem Deus está ali.
Então, assim, é isso, a oração de quietude. Então, a pessoa sofre antes para se adaptar à purificação e sofre depois porque tem que purificar essa vontade de ficar com gosto, né? Então, a purificação de ficar ali na presença de Deus, porque é gostoso estar na presença de Deus, não porque você quer Deus por Deus. Você quer Deus também, não estou dizendo que você não queira Deus, você quer Deus e quer o gosto que Ele te dá na oração de quietude. Então, aí acontece a purificação passiva dos sentidos. Vou ler aqui: o homem não age, quem age é Deus. Tem imperfeições que o homem não consegue purificar, então Deus vai purificar dessa maneira. A alma encontra escuro na oração meditativa e Deus vai entronizando ele na oração contemplativa. Escuro para a alma, para se adaptar à oração, né? Então, as almas presunçosas, né, que eu falei, muito presunçosas na santidade, muito, né, devotas, né, mas acabam julgando, desobedecendo muito. Aí chega uma hora que Deus dá a suspensão dos gostos, dá a suspensão, né, cadê aqui? Suspensão dos gostos, essa ausência, esse Deus, né, que tira o sensível. Essa oração de quietude já é uma coisa dentro da alma, claro que o corpo também sente, né? A nossa oração meditativa toca os nossos sentidos, né? É uma coisa mais sensível. Deus tira essa questão sensível. A oração de quietude toca mais dentro da nossa alma, é Deus agindo dentro. Quando Deus age dentro. Claro que o nosso corpo também reage. Então o gosto da alma é muito mais gostoso do que o gosto da carne. A oração meditativa é você gostar de Deus pela via sensitiva. A oração de quietude é você gostar de Deus pela via espiritual. É um gosto muito maior. Por isso não tem vontade de sair mais daquela presença. Aí, primeiro Deus vai cortar o gosto sensível. A hora que você já chegou ali, você vai sofrer. Então, essa purificação passiva dos sentidos, né? Juntamente com isso, Deus vai provocar, vai permitir na sua vida situações sofridas maiores, né? Como assim? Eu sofria porque alguém me caluniou. Isso é sofrido para mim, mas eu estou aguentando humildade. Eu estou sofrendo agora o sofrimento do contemplativo caramba, me caluniaram para o bispo me surpreendeu de ordem, como aconteceu com muitos santos, né? Padre Pio, surpreendeu, mas mesmo assim eu fico em paz, né? Eu fico em paz, não fiz nada de errado, mas eu confio em Deus. Olha a purificação. Então a purificação assim na alma, e Deus permite essas purificações externas, né? Passivas, né? Como foi você que buscou, muito mais intensas, muito mais sofridas, porque já sabe que você pode encarar aquela situação sem perder a graça, sem pecar, sem querer falar mal dele, sem julgar. Então, assim, geralmente a gente passa uma situação passiva muito intensa, a gente já julga, condena, a gente fica com raiva, fica sem paz, a gente sofre horrores porque alguém caluniou a gente. Então, assim, agora Deus permite situações passivas, externas, muito mais intensas, porque você tem condições de recebê-las e aquilo te santificar e te purificar em vez de fazer você pecar. Então, assim, há essa permissão externa de muitas perseguições, sofrimentos passivos, porque Deus já sabe que você tem condições de receber aquilo e se purificar, e essa purificação interna pela via da oração. Essa seria a noite escura de verdade, que é a noite passiva dos sentidos. Tá bom? Nessa hora, a pessoa vai entrar em agonia, nada vai saber fazer, vai achar que está no erro, vai achar que Deus abandonou, nada vai fazer, só vai aprender a habitar as notícias. A palavra que ele usa é essa, notícias de Deus. Não é Deus ainda, Deus está dando notícias. Você vê, a oração de quietude não está na oração de união ainda, que é o próximo nível. Na oração de união você encontrar Deus. Aqui Deus está dando notícias dele. A meditação você toca em coisas de Deus, considera coisas de Deus e você já fica emocionado. Aqui Deus te dá uma notícia dele. E na oração de união você abraça Deus, né? Como que eu posso dizer? A oração meditativa é você ler um livro sobre Deus. A oração de quietude é Deus mandou uma carta para você. E a oração de união é você abraçar Deus. Um exemplo assim, né? Em grandes linhas, né? Então a oração de quietude é essa notícia de Deus. E vamos lá, e exercitar no amor. A pessoa vai exercitar o amor. Está se sentindo amado por Deus, vai amar, amando, fazendo caridade, amando mais o próximo, dando a vida por Jesus, aguentando o sofrimento. Por isso esse santo nessa fase, a pessoa já santa, sofre por amor a Deus, com felicidade. Ele quer fazer muita caridade, quer ajudar muitas pessoas, porque a pessoa já... As notícias de que Deus dá a ele é tão inflamado de amor que ela quer amar também. Isso se transforma em virtude e santidade. E aí chega o momento
E aí nessa fase a pessoa começa a se conhecer mais, né? Porque as notícias de Deus vai iluminando mais a gente começa a enxergar mais as nossas misérias que a gente enxergaria se não tivesse nessa fase. E a gente vai vendo, depois a gente vai adquirindo mais humildade, né? Conhecimento de si, a dependência de Deus, mais humildade. É isso. E aí a pessoa exercitando nessa vida de oração, amando, sofrendo, né? E crescendo nessa vida de oração como tem que crescer, com as orientações certas, vai chegar um momento. Essas seriam as quartas e quintas moradas de Santa Teresa, né? Os sentimentos, né? Seria, tem coisa muito mais profunda. É a noite escura aqui o livro, né? A noite passiva do espírito. Essa é a verdadeira. São João da Cruz falou: se você achou que antes aquelas coisas eram noite, aquilo tudo era anoitecer. Agora é noite de verdade, né? Agora é noite de verdade. A noite passiva do espírito. Aí o bicho pega, meu irmão. A noite passiva do espírito não tem como explicar muito, mas seria o quê? Seria uma luz infusa de Deus na alma, né? Uma contemplação, não é uma oração infusa, um recolhimento infuso, é uma contemplação infusa. Você vê, a oração de meditação é você ler algo sobre Deus. A oração de quietude é você receber uma carta do próprio punho de Deus, notícia de Deus, né? E aí você vai começar a passar da oração de quietude para a oração de união. Qual é a oração de união? É estar na presença. Aí Deus não é agora mais. Agora Deus se coloca na sua frente. Quando Deus se coloca na sua frente, essa presença, Deus, essa contemplação. Eu estou contemplando, não estou recebendo uma notícia, estou vendo Deus. Né? Já estou entrando na oração de união. E aí isso é sofrido demais. Por quê? Porque ver Deus, a gente vai ter essa revelação de um Deus tão grande, a gente que é tão pequeno, a gente vai ter a clareza da grandiosidade de Deus e da pequenez que a gente é. E essa luz de Deus é tão grande que ilumina tanto a gente, que a gente vê tanta miséria dentro da gente, que a gente fica ali tão ali sofrido com a podridão que a gente tem dentro da gente, porque a gente está vendo Deus, a grandiosidade, considerando a grandiosidade da minha pequenez, que isso aí vai ser loucura, vai ser a purificação do espírito, né? Você está frente a frente com Deus e os seus segredos, conhecer mais a Deus, e a luz enxerga nossas misérias. Você vê, aí ele vai dizer uma coisa muito bonita: é a luz que escurece, é a luz que é noite. Já ouviu falar isso? Luz que é noite. Por que luz que é noite? Porque a presença luminosa de Deus faz a gente enxergar tudo que a gente é e tudo que Ele é, e aquilo ali faz a gente entrar em parafuso. Deus é muito grande, eu sou muito pequeno. Como Ele pode me amar assim? A gente tem essas coisinhas, né? Deus pode me amar muito. Como que Deus pode... Isso aí é poeira diante dessa hora. O sentimento que você vai ter nessa hora de ver Deus de verdade diante de você e a luz dele te enxergar a sua miséria. Isso é uma coisa muito intensa, não é essa coisinha que a gente vive hoje não, né? Então é muito intensa. Então aí você vai ver esse abismo entre você e Deus, né? Esse Deus, você vai ver que você merece o inferno, você merece castigo, você merece tudo, que Deus não tiver que estar ali da sua frente não, né? E aí isso tudo vai fazer você secar. E nessa hora que Deus vai fazer isso, Deus vem, você sente isso tudo, depois Deus some. Some quando tiver existir, aí a pessoa entra naquela crise, né? É como Deus vir, sou maravilhoso, depois sumir. Aí vai ficar, meu Deus, eu quero esse Deus maravilhoso, mas olha a crise que é, né? Deus aparece e some, aparece e some, aparece e some. É como você receber um abraço de uma pessoa que você ama muito, aquela pessoa nunca mais te abraça. Poxa, agora não quer me abraçar por quê? E aí você sente saudade, gosto, querer aquele abraço, aquele amor. Eu estou falando palavras humanas, mas o sentimento ali, só quem está lá. Você vai achar que está sentindo isso, mas você não está sentindo isso, está sentindo isso sensitivamente, ali num nível muito ralé, muito baixo. A revelação dessa hora, a noite escura desse momento é impressionante. Então a pessoa fica ali sem, não consegue rezar mais. É a passagem para sextas e sétimas moradas. E é a hora que Deus faz o quê? Aí é a hora dos êxtases, dos arrombamentos, né? Deus vem e você entra em êxtase. Só flutua, Santa Teresa flutuava. Ou tinha transverberação, aquela espada no coração. A pessoa se sentia ferida. Aí começam os fenômenos místicos. A pessoa voa, a pessoa, né, é transverberada, as pessoas têm as estigmas de Jesus. Aí começam a acontecer coisas místicas. Jesus vem, dá aquele arrombamento, aquele êxtase e depois some. Imagina, né? Você tem uma experiência mística de verdade com Deus, de flutuar, depois você vai ter um sentimento que Deus nem existe. Na crise, parece que você não tem fé.
Olha que sofrido. Você vai sofrer muito, porque você sabe que aquele amor existe, né? Sabe que aquele amor é verdadeiro, e de repente ele sumiu, você não sente, Deus deixa-se seco na fé, na esperança. Né? E é sofrido demais. Você tem os arrombamentos, e se você aguenta essa purificação feita por Deus, né? Ele vai dar aquela imagem do fogo queimando a madeira, né? A pessoa não consegue rezar. Nessa hora a pessoa não consegue rezar. Não rezar porque não é tíbio, porque é disperso, não. A pessoa não consegue. A pessoa já está num grau de oração imenso e não consegue rezar. Deus vem, dá esse arrombamento e some. A pessoa vai tentar rezar, não consegue, fica seco. E é sofrido demais. Santa Teresa diz lá nas seis moradas, que é um sofrimento parecido com as penas do inferno. Esse sumir de Deus nessa hora. É impressionante. Eu não sei o que é a pena do inferno, mas ela diz que esse sumir de Deus ali nas sextas moradas, na noite, nessa noite passiva do Espírito, ela diz que pode ser parecido com as penas do inferno. É como se eu estivesse no inferno por um momento e depois saísse. Então, assim, essa questão da noite passiva, não vou entrar em detalhes. A pessoa aguentou esse sofrimento todo, está lá em cima. O demônio sempre vai tentar, aí a pessoa não vai pecar mais mortalmente, eventualmente. Ela só volta atrás se ela foi enganada pelo demônio, de modo especial tocando na falta de humildade. E aí ela volta só um pouquinho e se continuava voltando muito. Né? E aí ela vai para o desponsório, que seria a sexta morada, seria ali a fase do desponsório, que é o noivado. A pessoa noivou. Às vezes, você quer muito casar com a pessoa e aquela pessoa diz, não, eu vou noivar com você. Que noivar quer dizer, eu vou casar. Mas ele noivou e não disse a data do casamento. E você está esperando, aquela pessoa está te enganando, né? Você noivo, tá, eu quero casar muito, mas esse cara está me enrolando. Esse cara está me enrolando, está me enrolando. Esse é uma comparação chula, né? Mas seria isso, você é tão apaixonado por Deus, Deus noivou com você, você está doido para casar com Ele, se entrar em comunhão, isso já é uma oração de união, você já está unido a Deus, porque você está vendo Deus, você está abraçando Deus, você noivou com Deus, depois dessa purificação. E aí Ele não marca a data, Ele não se une a você, Ele não te chama para morar na sua casa, você fica ali morrendo, porque esse tempo não chega. E aí isso é purificação também. Você vai esperando esse matrimônio espiritual até que Deus um dia, a hora que Ele quer, no momento que Ele quiser, no momento que Ele achar que você está purificado de tudo, existe um matrimônio espiritual. O noivado já seria o quê? O tormento da espera dessa união, né? A união da vontade, a presença de Deus, tudo se faz por amor. Né? Aí de fato tudo se faz por amor, até que a pessoa tenha um matrimônio espiritual que é a comunhão com a Trindade. Eu não vou entrar nessa questão não, é muito profundo e prolixo. A pessoa é como ela entendesse o que é a Trindade. É comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. O matrimônio é comunhão com a Trindade, união total no amor e na vontade. A vontade de Deus é a sua vontade, o amor de Deus é o seu amor. A pessoa como que morre, Santa Teresa vai usar a imagem da borboleta. Mas não vou, se um dia a gente fala de Santa Teresa, a gente vai falar da borboleta que nasceu bonita, depois morre. E essa união perfeita, né, na Trindade. Então, assim, esse é o matrimônio espiritual, tá, gente? Em grandes linhas, esse é o caminho espiritual, né? E nessa fase da oração de quietude, da oração mística, eu não vou conseguir mostrar aqui o livro do monte, né? Os dons do Espírito Santo, eles agem com mais força, os 7 dons, né? Amor, piedade, quando você chegou na faixa mística, os frutos do Espírito Santo se sentem com mais força, longanimidade, alegria, né? E aí os dons, eles agem com mais força, por exemplo, um santo ele é mais sábio, o temor dele a Deus é maior, ele tem medo de pecar, a piedade dele é maior, os frutos, né, a alegria, os frutos do Espírito Santo estão ali borbulhando, e aí as virtudes cardeais, prudência, temperança, depois que você entra na vida mística, essas virtudes vão aparecendo com mais clareza. Por isso o São João da Cruz vai botar no monte essas virtudes lá no alto, assim, no lado do monte. Depois você passou a purificação no meio do monte, a purificação passiva, entrou na vida mística, ele bota de um lado os dons do Espírito Santo, do outro lado os frutos do Espírito Santo, 12 frutos que começam a agir com mais força. E ali no meio do caminho, as virtudes cardeais, prudência, temperança, justiça e caridade, né? E depois em cima os dons fé, esperança e caridade, que estão todo imergido em Deus, que faz você viver o sacro convívio, a glória de Deus.
Então, assim, esse é São João da Cruz, minha gente, em altas, em grandes linhas, para você entender como que é. Essa é a noite passiva, ativa era subida, noite passiva é essa que ele vai falar, noite escura. Todas as obras não estão terminadas, não chegou a terminar as obras. Isso talvez não vai, né, tá inacabadas todas as obras. E o canto espiritual já é o canto desse matrimônio espiritual, o chama viva de amor. O canto espiritual é esse caminho no amor que as pessoas fazem. É isso, meus irmãos. Já falei muito, 2 horas falando. Quem me aguentou aí, glória a Deus. Vamos ver se a gente faz Santa Teresa também, em grandes linhas. Deus abençoe a todos. A gente pode falar das 7 moradas, vamos ver se a gente organiza isso. Isso aqui é um resumo da introdução de São João da Cruz. Uma coisa muito mais específica, muito mais bonita de se falar dele, mas para você entender pelo menos como São João da Cruz fala da sua teologia, ver que não é uma coisa muito fácil, ver que você não anotou, se você não lê livros, não tem uma aula, você não vai chegar muito longe não. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência. Espero que tenha ajudado a entender um pouco o São João da Cruz. São coisas muito profundas, muito intensas, coisas que a gente não toca, a gente não vive, ele já fala. Mas é bom para a gente se colocar no nosso lugar da vida espiritual, para a gente não se enganar. E se enganando, a gente erra. Se a gente erra, a gente não cresce espiritualmente. Nunca vai chegar nessa união com Deus. É algo que ele escreveu para religiosos? É algo que ele escreveu para religiosos, monges, freios. Mas é algo que um casado pode viver, claro, dentro de suas orientações. Tem um diretor espiritual santo e douto. Você não vai chegar lá em 7 moradas. Se chegar, também nem todas as pessoas chegam lá, porque é Deus que introduz. Você entrou na vida mística, é dali para frente é Deus que vai te dar. Se você vai chegar na vida mais intensa ou menos intensa, depende dele. Depende da sua generosidade, da sua disposição. O seu esforço é chegar ali nas 4 moradas ou passar, chegar ao meio do monte. Dali você tem que saber como proceder e aí Deus vai te levar para mais para cima, segundo a vontade dele. Tem santos que chegam a um estágio de santidade. A santidade tem graus, né, gente? Tem os santões que chegaram lá na comunhão de união de 7 moradas. Tem santos que chegam de 5ª morada, de 6ª morada. Entendeu? Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Já falamos demais. Amanhã eu tenho uma live com os jovens 8 da noite sobre santidade. E vamos ver se a gente faz Santa Teresa também, tá bom? Vou deixar salvo aí para você quiser compartilhar com alguém, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.